Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, hoje concluindo a reflexão desta semana sobre a redenção dos relacionamentos humanos. E mais uma vez nós vamos dar uma olhada nos amigos de Jó. Talvez você esteja presente, mas o reverendo Raimundo vai falar apenas bem dos amigos de Jó, como a escritura alerta um tanto contra os seus erros e ele só está até agora falando de positivo. Pois bem, curiosamente, o que havia de negativo na vida dos amigos de Jó não foi a falsidade desta amizade. A amizade era verdadeira, como nós pudemos demonstrar nos dias anteriores. O problema principal que havia neles e que trouxe todos os malefícios era um problema teológico, uma compreensão equivocada a respeito do sofrimento e da dor. Quando não temos uma boa compreensão da realidade, quando não sabemos interpretar, nós corremos o sério risco e faremos julgamentos errados e daremos soluções equivocadas, como se estivéssemos tentando curar uma doença, entregando uma medicação para um outro problema que acaba agravando o estado. Foi este o problema dos amigos de Jó. Veja o que a palavra de Deus nos diz no versículo número 13. Depois que eles se sentaram com ele na terra, 7 dias e 7 noites, o texto diz, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Esta empatia marcou a vida dos seus amigos. E eles de início não disseram palavra nenhuma, eles disseram, eu não sei o que dizer, não há como consolar neste momento. Eles não tinham o que dizer diante da grande dor de Jó. Porém, quando eles ouvem Jó, eles não se calam e começam a falar daquilo que não sabiam. Algo que, na verdade, marcou a vida de muitos. E, num certo sentido, nós dizemos, todos nós. Quantos de nós não podem falar de momentos em que falamos palavras tolas, precipitadas, equivocadas, demos conselhos inapropriados, julgamos mal, interpretamos mal? O próprio Jó, no final do seu livro, vai dizer com relação a Deus, olha, eu falei do que não entendia. Apesar de ser um homem piedoso, justo, lhe faltava a devida compreensão e maturidade. Ele diz assim, nos diz o texto sagrado, respondeu Jó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Isso ocorreu com Jó, e ocorreu com os seus amigos. Durante uma semana eles nada disseram, pois viram que a dor era grande. Mas quando abriram a boca, eles erraram na avaliação. Uma teologia equivocada, fatalista, que só vê operante no universo a lei da causa e da consequência. Essa lei é basilar, mas não há salvação nesta lei. A salvação só é experimentada pela lei da redenção, que não respeita ou não está contida, melhor dizendo, na regra da causa e consequência. A consequência da redenção é possível porque a causa da redenção está fora de nós. É pela ação de um outro em nosso favor que experimentamos salvação. Isto não estava claro na mente dos amigos de Jó. E o próprio Jó, em alguma medida, não conseguia entender a razão e o propósito da dor e do sofrimento na sua vida também. O que Deus está nos ensinando é que é preciso ter a palavra certa para trazer verdadeiro consolo àquele que sofre. O gesto, o amor, a presença, o carinho têm uma importância muito grande, mas não satisfaz as necessidades da alma nas suas inquietações, nem tem poder para trazer cura. Não basta também ter a palavra certa, é preciso entregá-la no momento apropriado. E até nisso os amigos de Jó acertaram. Esperaram um momento para falar, mas erraram no conteúdo, porque, embora você possa ter uma ocasião própria, se as palavras erradas forem ditas, elas não terão utilidade alguma. O Senhor Jesus tem uma palavra sensível para cada uma das pessoas que se aproximaram. Veja que assim ele aborda a mulher pega em adultério, confrontando no devido ponto, depois de trazer uma palavra de consolo. Natã, amigo e profeta para com Davi, palavra certa, em que trouxe o verdadeiro condição para ver um arrependimento da parte de Davi. Não é sábio falarmos verdades profundas em meio a brigas,
não é? Discutindo problemas em momentos inapropriados, quando o marido ou a esposa chegam do trabalho, na hora da refeição, na hora da intimidade entre marido e mulher, discutir nos dias de alteração emocional também não é. Períodos de maior sensibilidade, discutir com os ânimos exaltados, falar aquilo quando não se está, palavras duras e necessárias, porém quando não se está debaixo do domínio próprio. Veja o Senhor Jesus dando palavras certas, apropriadas a cada situação. Ao cego Bartimeu, o Senhor Jesus não disse, não faria sentido ele dizer, olhai os lírios do campo. A velhinha que entregou 2 moedas, não faria nenhum sentido ele dizer, vende tudo que tem, distribui aos pobres e me segue. A Pedro, depois de o ter negado, o Senhor Jesus não disse, aquele que me negar, eu o negarei perante o Pai que está nos céus. E nem falou ao ladrão que está na cruz, aquele que crê em mim e for batizado, será salvo. Aquele não tinha a mínima condição. O Senhor Jesus entregou palavras certas em circunstâncias apropriadas, assim como nós devemos fazer. Precisamos entender quando e o que devemos falar para o outro. E esta sabedoria vem da palavra do Senhor. Comunicar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade. Falar o que precisa ser ouvido no momento certo e em amor. Porque tanto mal faz a mentira sendo comunicada com gentileza, quanto a verdade sendo comunicada com brutalidade. Por isso que a Bíblia diz que o amor edifica, e que a palavra branda desvia o furor, e que nós devemos falar a verdade em amor. Não faz sentido falar de desapego material para um monge franciscano, falar de criação de filhos para um casal estéril que não consegue engravidar. Nós precisamos expressar amor e carinho entre pais e filhos e entre amigos. Não faz sentido falar, não use drogas para aquele que já é um dependente simplesmente. Ou falar como as crianças são feitas assim que o menino soletra as primeiras palavras, papai ou mamãe. Que Deus nos dê graça e sabedoria para termos a sua santa palavra e o bom conselho a ser aplicado e comunicado com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma empática, sensível em ocasião oportuna, a verdade sendo dita em amor. Oremos ao Senhor. Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra. Pedimos a sabedoria de bem compreendê-la para termos a palavra certa. Palavra que exorta, que edifica e que consola. Que saibamos entregá-la conforme a necessidade e a circunstância de cada um daqueles que estão próximos a nós. Dá-nos falar na dependência do teu Espírito, da tua força, não na carne, não na nossa habilidade, não em busca de justificativa própria, mas buscando comunicar a graça do teu Filho àqueles que estão próximos a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Até semana que vem.